Mas, gente, como assim? Como assim uma ponte onde os cães se autodesvivem? O que está acontecendo ali? Algo que parecia sangue começou a cair do céu. O livro proibido para navegar entre os mundos. Um belo dia, uma chuva vermelha, algo que parecia sangue, começou a cair do céu. E o que eu vou te contar nesse vídeo aqui hoje vai fazer você perder o chão que você tem embaixo do seu pé. Bom, o ano é 2001. Em um estado costeiro do sul da Índia chamado Kerala, um fenômeno estranho e um tanto quanto que inquietante começa a ocorrer sem qualquer explicação racional. Em pleno período das monções, ou seja, quando chove muito, né, quando tem muita chuva tropical, uma nova cor começa a atingir a paisagem, a cor vermelha. E não, isso não é uma metáfora, tá? Porque choveu sangue. Entre julho e setembro daquele ano, uma sequência de chuvas vermelhas da cor de sangue foram registradas em mais de 100 locais diferentes, assustando moradores, confundindo meteorologistas e intrigando cientistas. As árvores ficaram respingadas como se tivessem participado de um ritual de sacrifício. As roupas estendidas no varal mancharam como se um crime tivesse sido cometido. Os telhados, as estradas, os pátios, tudo parecia uma verdadeira cena de filme de horror. A água da chuva não era uma água fininha não, tá? Eu tô falando uma água bem densa, com uma coloração vermelho sanguínea muito intensa. E essa água era depositada em frascos e parecia que tinha saído diretamente de um laboratório biológico. O governo local, naturalmente, correu ali para acalmar a população. Os cientistas afirmaram inicialmente que isso se tratava de pólen de árvores ou algumas algas em suspensão. Só que o fenômeno se repetiu com tamanha frequência e intensidade que essa explicação frágil foi prontamente desmentida pelos fatos. As chuvas continuavam vermelhas, às vezes alaranjadas, outras vezes rosadas, mas sempre anômalas. E foi então que surgiram boatos. Alguns moradores relataram ter visto um clarão no céu seguido de um estrondo. Muitos afirmaram que uma luz metálica riscou a atmosfera antes dessa primeira chuva estranha aí cair, e um suposto objeto teria explodido nos céus da região montanhosa de Kottayam, logo antes do fenômeno iniciar. O governo indiano, como sempre, silenciou, e isso só aumentou a paranoia das pessoas. Mas afinal de contas, o que era aquele líquido vermelho? Bom, uma análise oficial foi encomendada no início e os relatórios mencionaram glóbulos vermelhos da água da chuva que não eram de natureza mineral ou inorgânica, mas sim orgânica, ou seja, havia células na chuva, mais precisamente micro-organismos vivos com estruturas semelhantes às células, só que sem DNA detectável. Vou falar de novo, sem DNA detectável. E foi aí que entrou na nossa cena que o Dr. Godfrey Lewis, um físico da Universidade Mahatma Gandhi. Ele começou a estudar o fenômeno por conta própria e publicou uma hipótese que fez o mundo acadêmico ficar chocado. E claro, essa hipótese foi amplamente ignorada pela mídia. Ele declarou que aquelas células presentes na chuva não eram da Terra. Segundo ele, a ausência de DNA e a resistência absurda a altas temperaturas indicava que esse organismo se tratava de um organismo extremófilo, possivelmente de origem extraterrestre. Em seu estudo, ele mencionou que as células resistiram a temperaturas superiores de 300 graus Celsius e que, quando aquecidas, essas células se multiplicavam. Sim, o negócio se multiplicava, como se algo tivesse acordando ali com o calor. O fenômeno, então, foi reinterpretado por algumas vozes marginais como sendo um evento de panspermia, ou seja, aquela teoria de que a vida pode ser semeada no universo através e por meio de cometas ou meteoros e outros corpos celestes. Em outras palavras, um fragmento de algo alienígena colidiu com a atmosfera da Terra, se desintegrou sobre a cidade de Kerala e espalhou sementes de vida através da chuva. Ou pior, uma forma de vida completamente desconhecida começou a se infiltrar no nosso ecossistema. Mas por que Kerala? Por que essa cidade em específico? Por que justo ali? Bom, não sei se vocês sabem disso, mas Kerala tem uma longa tradição espiritual ligada a cultos
estudos antigos, a magia, a astrologia védica e a conhecimentos que precedem alguns mundos ocidentais. O mundo ocidental em milênios. Alguns teóricos dizem que aquela região está assentada sobre linhas de energia, as linhas de leis, né, que são conectadas a pontos-chave do planeta. Então, seria Kerala um dos pontos de entrada? Um portal atmosférico ou até uma área de testes silenciosa? Bom, uma semente silenciosa foi plantada aqui na Terra, plantada em 2001. E talvez essa semente ainda esteja aqui, crescendo e crescendo, talvez até mesmo dentro de nós. Só tem uma coisa que eu posso dizer para vocês para encerrar esse vídeo aqui. Se chover vermelho de novo, talvez seja tarde demais para fechar o guarda-chuva. Imagine um lugar onde há décadas cães saudáveis, felizes e bem cuidados, enquanto caminhavam com seus tutores num dia normal, de repente pulam da ponte sem qualquer explicação. E eu não estou falando de uma vez, nem de duas vezes, mas sim eu estou falando de centenas de vezes. Eu estou falando da famosa ponte de Overton, na Escócia. Um lugar tão silenciosamente sinistro que passou a ser conhecido como a ponte onde os cães se autodesvivem, se é que vocês me entendem, não posso falar algumas palavras aqui. Mas, gente, como assim? Como assim uma ponte onde os cães se autodesvivem? O que está acontecendo ali? Bom, vamos aos fatos, porque a história é absurdamente bizarra. Essa ponte de pedra vitoriana foi construída em 1895 sobre o rio Overton Brook. Ela fica ali nos arredores da cidade de Dumbarton e ela se conecta aos jardins da misteriosa Overton House, uma mansão de aparência gótica que parece que saiu de um conto do Edgar Allan Poe. E foi nesse cenário de filme que, por volta ali da década de 1950, os relatos começaram a se multiplicar porque os cães estavam pulando da ponte, sempre do mesmo lado e sempre entre os dois parapeitos. Até os dias de hoje, estima-se que mais de 600 cães tenham saltado daquele local. E o mais inquietante de tudo isso é que cerca de 50 deles não sobreviveram. Os outros, mesmo feridos aí, com algumas patas quebradas e costelas fraturadas, voltaram para tentar saltar novamente. Sim, você ouviu certo. Eles voltaram e tentaram de novo, como se tivessem uma espécie ali de influência invisível. Os céticos tentaram explicar como talvez seja o cheiro de alguma coisa que tem ali ao redor. Mas, gente, por que só cães e só algumas raças específicas? São labradores, collies e retrievers. São só esses cães que são afetados. E sempre do mesmo ponto e sempre do mesmo jeito. E principalmente, esse fenômeno só acontece em dias claros e secos quando a visibilidade está boa. Ou seja, nada nessa história faz sentido. E é aí então que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas, porque há quem diga que ali naquela ponte existe uma fenda dimensional, uma zona de sobreposição entre o nosso mundo e uma realidade paralela. Em outras palavras, eu estou falando de um portal energético. Então, alguns teóricos que estudaram o local ali afirmam que os cães, por serem mais sensíveis aos campos eletromagnéticos, às vibrações espirituais, eles seriam atraídos por algo que os humanos não conseguem enxergar, por uma frequência ou até por um chamado. Essa ponte está localizada bem em cima do que antigos mapas celtas indicavam como sendo uma zona de passagem dos mortos. Então acredita-se que ali o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos era mais fino. A própria mansão de Overton mesmo, ela era tida como um local de aparições. E tem história de alma penada, rituais vitorianos e até experimentos secretos de guerra. Mas e se eu te dissesse que durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos utilizaram a mansão como um ponto de observação e de abrigo estratégico? Existem alguns documentos que sugerem que experimentos como radar de manipulação de onda foram feitos ali. O que não se fala é se tem ali alguma tecnologia desconhecida ou proibida que ficou ativa ali mesmo depois da guerra,
Terra, tecnologia essa que podia estar interferindo de alguma forma com os cachorros. Nos anos 90, um ex-militar escocês chamado Kevin Moy, ele teve um episódio psicótico e ele desviveu brutalmente o seu próprio filho, alegando que o filho era o próprio anticristo e que vozes ali perto instruíram ele a fazer aquilo. Adivinha onde aconteceu isso? Pois é, nessa exata mesma ponte. Depois disso, esse homem ficou vagando ali pelo local e ele afirmou repetidas vezes que ali existe uma presença. E ele descreveu essa presença como sendo uma massa cinza pulsante feita de névoa. Bom, alguns teóricos do ocultismo ligaram o local a práticas de necromancia e até de invocação de entidades antigas. E os cães, com seus sentidos apurados, eles estariam captando essas forças e reagindo com pânico, transe hipnótico e até fascínio. Mas a pergunta que não quero calar é: e se não for só energia? E se tiver, tipo, alguma coisa chamando eles, chamando os cães? Porque tem moradores que relatam uivos noturnos, mesmo quando não há cães por perto. Eles falam que são ecos que parecem vir de dentro da própria ponte. Outros dizem ver sombras correndo entre as árvores, sempre perto ali da entrada da ponte. E um antigo jardineiro dessa mansão disse um pouquinho antes de ir de arrasta que tinha algo ali embaixo, algo que não gosta de ser ignorado. E afinal de contas, o que o governo faz com essa história toda? Bom, o governo da Escócia não faz nada. Eles só colocaram uma placa genérica lá, alertando os donos de cães para mantê-los na coleira enquanto passarem pela ponte. E nenhuma investigação profunda foi conduzida não, viu? Nenhum estudo oficial, nenhum radar de penetração ou varredura sísmica. É como se eles quisessem deixar o assunto morrer. Só que o assunto não morre, porque ano após ano novos casos são relatados. Mesmo com alertas, os turistas curiosos levam os seus cães até a ponte e às vezes o pior acontece. Eu nunca que levaria o meu cachorro nessa ponte. Você levaria o seu cachorro? Gente, como assim? Por curiosidade? Só por curiosidade? Eu não sei nem se eu passaria por essa ponte. Quem dirá levar um cachorro meu? Bom, o fato é que a ponte de Overton não é apenas um lugar trágico, mas sim um aviso. Tem alguma coisa ali e essa coisa está chamando. Agora a pergunta é: o que será que essa coisa está chamando e principalmente por quê, né? Alguma vez você já ouviu falar do Popol Vuh ou o livro proibido para navegar entre os mundos? Bom, pouquíssimas pessoas já ouviram falar sobre esse livro. E a maioria não sabe, mas ele não é um livro, mas sim é um grimório interdimensional disfarçado de mito. Ele é conhecido como a Bíblia Maia, mas por trás dessa etiqueta inofensiva se esconde algo muito obscuro e muito perigoso, porque ele é o verdadeiro livro dos mortos dos maias. O Popol Vuh é uma compilação de textos sagrados da civilização maia quiché da Guatemala. Oficialmente, ele conta a origem do mundo, dos deuses, da humanidade, narra a jornada de dois heróis gêmeos no submundo conhecido como Xibalba, mas e se tudo isso não for apenas mitologia? E se esse livro fosse um manual codificado para atravessar portais espirituais, sobreviver à morte e até manipular a realidade? Bom, eu vou começar por esse nome Xibalba, porque para os maias, Xibalba era o reino dos mortos, um local repleto de armadilhas, entidades e julgamentos. Mas, curiosamente, os mapas astrológicos maias associam esse submundo a pontos específicos no céu, como se o além estivesse não embaixo da Terra, mas em cima da Terra, em cima dela, fora do planeta. Em outra frequência, talvez? Não sei. Mas os gêmeos do Popol Vuh entraram nesse submundo aí, através de um portão misterioso na selva, e eles enfrentaram ali algumas provas ritualísticas e até algumas entidades deformadas e juízes sobrenaturais. Essas entidades, elas lembram demais os relatos de abdução moderna conduzidos por alienígenas, seres com poderes mentais, jogos mentais
rituais, manipulação do tempo, ilusões do ambiente. Então, seriam esses deuses da Xibalba apenas o nome ancestral para inteligências extradimensionais ou extraterrestres? Bom, os gêmeos, durante essa trajetória toda aí, eles são desmembrados, mortos e eles renascem repetidamente. No fim, eles vencem a morte e eles retornam como deuses celestiais. E aqui está o ponto central do texto, porque de acordo com esse texto, a morte não é o fim, mas sim um processo de iniciação, ou seja, de uma travessia. E o Popol Vuh ensina o caminho para essa travessia. Ele é codificado, claro, para não cair em mãos erradas, mas ele ensina. E durante séculos, sacerdotes maias guardaram esse conhecimento às 7 chaves. O livro era oral, transmitido apenas para os iniciados, e foi só após a colonização que o texto foi registrado em alfabeto latino por indígenas cristianizados, o que é até um tanto quanto que suspeito, porque a versão que nós temos hoje, ela pode ser apenas um fragmento do código verdadeiro que existe e está esperando para ser decifrado. E agora vem aqui o detalhe mais bizarro de tudo isso, porque pesquisadores alternativos apontam que vários trechos do Popol Vuh batem quase que exatamente com rituais tibetanos do Bardo Thodol, do livro tibetano dos mortos, sabe? Mas como duas culturas tão diferentes e tão distantes uma da outra podem descrever os mesmos estágios pós-morte, os mesmos julgamentos e até os mesmos testes astrais? Será que tudo isso é uma imensa coincidência? Ou será que há uma fonte comum anterior até mesmo às civilizações conhecidas? E se essa fonte for extraterrestre, ou pior, e se essa fonte for ultraterrestre, vinda de um plano não físico que se comunica por sonhos, por alucinações e por livros sagrados? O Popol Vuh menciona sacrifícios humanos, transformação corporal, manipulação do tempo e até a criação da humanidade a partir do milho. E se você trocar milho por DNA vegetal manipulado, será que nós não estamos falando de engenharia genética primitiva? Há quem diga que o Popol Vuh é um manual da ativação do espírito que faltava para completar a tríade proibida, ou seja, o livro dos mortos dos egípcios, o livro dos tibetanos e o livro dos maias. São 3 livros, 3 chaves, 3 mapas astrais, 3 scripts de travessia interdimensional. Agora, onde está o Popol Vuh original, aquele que nunca foi traduzido? Bom, ninguém sabe, porque o único exemplar conhecido está escrito em quiché latino e foi descoberto no século XVIII e ele desapareceu por quase que um século. Depois ele reapareceu misteriosamente em mãos de nobres europeus. E desde então, as traduções variam, elas são cortadas, suavizadas e existe edição após edição. E a cada edição, o livro perde sua força porque perde muita informação. Mas há quem acredite que a versão completa ainda existe e está guardada por descendentes dos maias em cavernas na Guatemala. E que essa versão contém instruções para manipular sonhos lúcidos, para atravessar o Xibalda, né, que é esse realm, essa realidade paralela diferente, em consciência plena e retornar com poder. Agora, a questão não é aqui se o Popol Vuh é verdadeiro ou não. A questão principal é quem está impedindo você de entender o que esse livro realmente significa.